Glória a Deus. Amados, abra comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu quero ler com você do 25 ao 29. Hebreus 12, 25 ao 29. Diz assim as Escrituras: Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela presença do Senhor. Pai, nós te damos louvor, nós te honramos, nós te bendizemos. O Senhor é digno. Que a tua palavra seja ministrada agora e que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, para que ela produza em nós mudança, transformação e crescimento para a glória do teu nome. Amados, a gente precisa entender que Deus não constrói sobre alicerces humanos. Deus não constrói sobre aquilo que é natural. Deus não constrói sobre aquilo que é meramente humano. Deus não constrói nada sobre a perspectiva do homem. Deus não faz as coisas dessa maneira. Ele vai remover o que é humano, Ele vai remover o que é perspectiva humana, Ele vai remover o que não é bom em nós. Para quê? Para começar a edificar ou construir o que é inabalável. Sabe, Deus Ele não vai usar recursos naturais, recursos humanos, ideias humanas para edificar algumas coisas nas nossas vidas. O Senhor primeiro Ele vai nos ensinar a sua palavra, Ele vai nos revelar a sua palavra, para que possa remover tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é cultura humana, tudo aquilo que é cultura natural, tudo aquilo que é cultura social, tudo aquilo que é até cultura familiar, que é contra valores e princípios da palavra do Senhor. E por que o Senhor precisa fazer isso? Porque se Ele começar a edificar em nós sobre esses fundamentos frágeis, tudo que Ele for tentar construir em nós vai se perder no meio do caminho. Porque esses fundamentos frágeis não conseguirão sustentar o peso da glória de Deus. Homem nenhum consegue sustentar o peso da glória de Deus se não estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus. Se a glória de Deus vir sobre as nossas vidas e nós não estivermos firmados em fundamentos, princípios, sobre a pedra angular que é Cristo, essa glória ela vai nos amacetar, essa glória ela vai nos fazer cair por terra, essa glória ela vai de uma maneira terrível operar contra nós, porque a glória de Deus é assim, e a palavra do Senhor está cheia disso. Por isso Deus Ele não vai construir sobre o que é abalável. Pelo contrário, Ele vai abalar para que Ele edifique algo em nossas vidas, para que o que é inabalável permaneça. Eu quero que você volte seus olhos ao texto. Ele diz assim: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Nós precisamos entender qual é a dinâmica da parte do Senhor. A isto eu chamo de os abalos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Os abalos de Deus. Esse é o tema da minha mensagem. Por quê, queridos? Ele pode fazer abalar estruturas para reformar ou edificar novas? Sim, Ele pode. Ele vai fazer? Vai. O texto diz que Ele vai fazer. O texto diz que esse nosso Deus vem para abalar aquilo que precisa ser abalado, para que o inabalável permaneça. E eu quero construir essa perspectiva no seu coração da seguinte maneira, para nós percebermos melhor, né, como isso pode ocorrer ou pode acontecer. Segundo a Bíblia, nós vamos meditar em algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o conselho que Jesus nos dá com relação a isso. Observar como nós estamos construindo a nossa vida. Depois nós queremos tratar sobre construir um lugar firme, onde Deus vai fazer abalar
em que lugar Deus vai fazer abalar. E por último, a nossa rendição frente ao que Deus quer construir e edificar. Então vamos lá, primeira coisa, o conselho de Jesus. O que Jesus fala sobre esse aspecto de edificar e construir? Lucas capítulo 6, se você quiser acompanhar. Lucas capítulo 6, versículo 47 diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. Aí ele diz: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Ou seja, o conselho que Jesus nos dá tem o objetivo de não só nos alertar onde construir, mas também confrontar as escolhas a partir da sua palavra. Ele diz assim que aqueles que vêm a Cristo e praticam a sua palavra é semelhante a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, ele não constrói em qualquer lugar. Esse homem é prudente, ele vai buscar perceber aonde ele deve edificar a sua casa. Porque é melhor edificar a sua casa naquele lugar ou não. Então, ele não só nos traz um alerta do lugar que nós vamos construir a nossa casa e a importância de construir no lugar certo, mas ele vai nos orientar a respeito de permitirmos que Deus nos leve a um lugar de escolher melhor as decisões que nós tomamos, de definir melhor os passos que nós vamos dar, de fazer planejamentos de acordo com as instruções da palavra do Senhor. Por quê? Porque se nós formos tentar edificar qualquer coisa nas nossas vidas, usando fundamentos que não sustentarão aquilo que Deus quer edificar em nós, é possível que nós percamos. O texto nos mostra que virão dias difíceis. E quando os dias difíceis vierem, o que vai manter uma casa firmada é o lugar onde ela foi edificada. Se edificada na rocha, firmada na rocha. Se edificada na terra, vai ruir. Então, o conselho de Jesus que ele nos dá é justamente esse. É um conselho de alerta. Como estamos edificando a nossa casa? Nós precisamos escolher qual é o terreno que nós iremos edificá-la. Porque é Ele que vai nos manter de pé. Amém? Mas não só isso. Com base nesse entendimento, a gente precisa perceber, ou seja, vede cada um onde constrói. E eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios 3, 10, 15. Se Jesus nos fala que a gente precisa construir num lugar correto, a gente precisa perceber agora como construir. Que recursos usar. A palavra diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amados, olha que interessante que o apóstolo Paulo nos ensina: vede cada um como constrói. Então, como eu disse, se Jesus nos aconselhou ter a sabedoria de buscar a sabedoria e entendimento de como edificar a nossa vida espiritual e aonde fundamentar as nossas vidas, isso é o primeiro passo. Se eu vim a Jesus e ele é a pedra angular, a rocha firme, então eu vou edificar sobre ele. Agora, para eu edificar sobre ele, eu também não vou edificar usando qualquer material. E eu quero mostrar para você pelas Escrituras o que isso representa. Nós precisamos entender que pelas Escrituras há algumas figuras muito importantes. Eu vou tentar trabalhar de maneira muito, muito rápida isso aqui. Ele diz assim, que o fundamento é Cristo.
os recursos podem ser ouro, prata e pedras preciosas, como também podem ser feno, palha e madeira. Então nós precisamos perceber qual recurso eu vou usar agora para edificar. Porque o apóstolo Paulo diz que, de acordo com cada um edificar, isso será provado pelo fogo. E de cara nós já percebemos que o fogo vai queimar o quê? Aquilo que gera combustão. Irmãos, o que gera combustão dentro da aplicação prática do que o apóstolo Paulo está nos ensinar aqui é palha, feno e madeira. Ouro não gera combustão. Do mesmo modo, prata não gera combustão. Pedras preciosas não geram combustão. Mas há figuras importantes por detrás de tudo isso. Por que o Senhor está a usar o recurso do ouro, prata e pedras preciosas? Ouro representa a purificação, que nos leva à salvação. O ouro, para ele ser um bom ouro, ele passa por um processo de acrisolamento, que é um processo de purificação. O ouro não é tirado lá da jazida de ouro e levado direto para o ourives. Não, ele não é. Ele vai passar por um processo de purificação, de limpeza. O ouro representa purificação. E a palavra do Senhor diz que pelo sangue de Jesus nós fomos purificados. Porque purificados para nós sermos salvos. Toda purificação sugere, esse processo de salvação. Então quando ele fala sobre ouro, ele está falando de pessoas que foram salvas, que foram resgatadas, que foram purificadas para viver uma nova vida. Então ele vai construir a sua casa de acordo agora como uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele vai construir a sua própria vida espiritual agora, não como mais vivia anteriormente, não como vivia no pecado, no passado. Ele vai edificar a vida dele agora como alguém que sofreu uma mudança de pensamento. Uma pessoa que permitiu ser confrontada pela palavra do Senhor e edificar a sua própria vida segundo os valores e princípios da palavra do Senhor. Mas não só isso. Então ele fala que o texto está a nos ensinar que nós vamos edificar a nossa casa agora como uma mentalidade de quem foi salvo. Amém? Mas aí nós temos a prata. A prata é figura de preço pago. Ela representa a redenção. É só você lembrar de um negócio que foi feito antes da crucificação de Jesus. Que negócio aquele que foi feito antes da crucificação de Jesus? Jesus foi vendido por quantas moedas As moedas eram de prata. Prata representa a redenção. Ele está falando que nós devemos usar o recurso de redenção. Alguém redimido do império das trevas vai construir a sua vida não mais com a mentalidade de treva, não mais como um estilo de vida de pecado, não mais como um estilo de vida caído, mas alguém que foi resgatado do império das trevas, alguém que foi redimido da sua natureza caída, agora vai edificar a sua casa como alguém que está debaixo de um peso de redenção. Agora ele tem clareza, agora ele tem entendimento, agora ele tem luz, segundo a palavra do Senhor. Amém? Então não é qualquer matéria-prima que vamos usar. Nós vamos usar os recursos de uma mente que foi liberta, de uma mente que foi redimida, de um coração que foi liberto, de um coração que foi redimido. Mas não só isso. Ele vai usar os recursos das pedras preciosas. O que são as pedras preciosas? Elas são princípios da palavra de Deus. Elas são mandamentos da palavra de Deus. Porque ele não vai usar qualquer coisa para viver as suas vidas. Ele vai realmente usar princípios e mandamentos da palavra de Deus para construir o seu relacionamento no casamento, para construir a sua própria casa, para como ele lida com finanças, com seu dinheiro, com seus recursos, para como ele lida nos seus relacionamentos com as pessoas, para como ele lida com o seu negócio, para como ele se porta no seu trabalho. Ou seja, não é qualquer coisa. Nós precisamos entender que a palavra está a nos ensinar que nós precisamos usar os recursos corretos para edificar aquilo que vai permanecer inabalável. Porque a palavra do Senhor diz que Ele virá
para abalar. E ele vai abalar céus e terra. E só vai permanecer aquilo que é construído sobre Cristo e usando os recursos corretos. Vamos lá? Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. No final vai ficar melhor, irmãos. Pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Não é para você se preocupar. Vamos lá. Ou seja, sempre na vida cristã é tempo de observar como estou a desenvolver a minha fé em Cristo. Sempre é tempo. Sempre é tempo de nós olharmos para nós e buscarmos, mediante a palavra do Senhor, buscar perceber o que em nós, na nossa fé, na nossa vida cristã, não está alinhada com a palavra do Senhor. E permitir que a palavra do Senhor seja o filtro, seja o prumo, né? Seja aquilo que vai fazer com que as coisas aconteçam, para que a bênção de Deus nos alcance. Sabe, algumas pessoas às vezes falam assim, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um propósito de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para isso que eu estou a viver, a fazer. E a pergunta que eu faço é, se você tem um propósito, né, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque as pessoas dizem assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho dito para as pessoas, mas e a segunda parte? Faz parte do seu cooperar? Do versículo? Porque é bonito dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda parte do texto é, que andam segundo a sua vontade. Irmãos, não adianta a gente querer usar um versículo fora de um contexto verdadeiro. Há coisas nas nossas vidas que nós fazemos fora da vontade de Deus, e nós queremos justificar as consequências dela, de que de alguma maneira ela vai cooperar com aquilo, mas a grande verdade é que não vai cooperar, porque se não está andando segundo a vontade de Deus, vai trazer prejuízo. Olha o que o texto diz, volte para cá. Final do texto. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Olha, a sua salvação não correrá risco. Mas aquilo que você edificar que não estava dentro da vontade de Deus, vai sofrer dano, vai perder. Vai perder, porque o texto está dizendo que vai fazer perder. Porque edificou, talvez usando o recurso da palha, do feno e da madeira. Então, nós precisamos perceber como nós estamos a desenvolver nossa fé. Como nós estamos a desenvolver nossa vida cristã, é muito importante isso. Ou seja, nós precisamos, com base nisso, então, construir sobre um firme lugar. Vamos lá. Lucas capítulo 6, 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Esse é o conselho de Jesus. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, citando o texto que nós lemos de início, Hebreus 12, 28. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o texto diz, retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Para que a nossa vida esteja firmada e inabalável, nós precisamos permitir que a graça trabalhe em nós. Reter a graça não tem, o reter aqui não é impedir que ela flua. Reter não é de retenção. O reter aqui, a aplicação é guardar para mim. Permitir que ela trabalhe em mim. Permitir que ela opere em mim. Opere aonde, meu irmão, minha irmã? Opere em todas as dimensões da minha vida. Opere em todas as áreas do meu viver. Opere em tudo que eu tocar, opere em tudo que eu sou, opere em tudo que eu penso, opere em tudo o que eu faço. A graça operativa e transformadora de Deus, tocando as nossas vidas, para que o que é inabalável permaneça. Agora, deixa eu mostrar uma coisa nas Escrituras para você. Para construir sobre um lugar firme, nós precisamos romper os limites da superficialidade, irmãos. Vou dizer de novo. Para construir sobre um firme alicerce, nós vamos precisar romper os limites da superficialidade. Superficialidade.
Eu e você devemos compreender que a vida cristã sugere que para crescermos para baixo, ou melhor dizendo, crescermos para cima, precisamos descer para baixo até encontrar um lugar firme. Para nós crescermos em Deus, nós precisamos aprofundar. Nós precisamos crescer também cada vez mais para baixo. Se a gente quer edificar e crescer para cima. A gente precisa entender isso. Voltemos ao texto, a citação de Jesus. Lucas capítulo 6, 48. É como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. Cavou fundo. A gente precisa olhar para esse ensino de Jesus e perceber que a edificação, a construção da vida cristã, ela não vai ser sustentada pela superficialidade. Não vai. O que vai sustentar uma edificação é os seus fundamentos. E os seus fundamentos precisam estar num lugar firme, num lugar profundo. Por isso que Deus não constrói sobre fundamento humano. Por isso que Deus não constrói na sua ideia, através dos seus pensamentos, do que você acha que é certo e que não é certo. Porque, irmãos, vou ser honesto com vocês. O nosso senso de justiça, segundo a Bíblia, é considerado trapo de imundície. Há duas maneiras de eu mostrar para você o que é trapo de imundície aqui. Eu vou usar as duas para você entender, para te chocar. Alguns já sabem o que é. Um trapo de imundície é semelhante a alguém que sai para a guerra e se fere. E ele precisa de ataduras para curar a ferida dele. E vamos perceber aqui, que quando alguém está com feridas e tem ataduras, há ali sangue, há ali pus, há ali inflamação. Isso é trapo de imundície. É assim que a nossa justiça diante de Deus é. Mas também alguns estudiosos falam que, ou seja, aquilo tem que ser expurgado, jogado fora, não é verdade? Mas alguns estudiosos também apontam que a consideração do trapo de imundície também tinha a ver com o pano em que a mulher usava nos seus períodos de ciclo. Não se usava aquilo para nada. Também deveria ser expurgado, porque era considerado algo impuro, sujo. E quando eu falo sobre fundamento humano, eu falo sobre a nossa justiça. Sobre a sua justiça, a minha justiça, aquela que nós queremos aplicar nas nossas vidas, em tudo que nós fazemos. É aquela justiça que é carnal, aquela justiça que é concupiscência do coração, aquela justiça que muitas vezes tem a ver com as dores e feridas de tantas coisas que nós sofremos na vida. Pessoas que nos feriram, pessoas que nos roubaram, pessoas que nos marcaram, situações da vida, derrotas, frustrações, perdas, angústias, sofrimentos, que nós passamos ao longo da vida e aquilo foi nos marcando. E a nossa perspectiva de vida em relação ao Evangelho, muitas vezes, ou a aplicação de princípios e valores da Palavra de Deus, muitas vezes não acaba por adentrar para dentro do nosso coração para remover, para expulgar, expulsar a inflamação de nós, para que a cura aconteça. Nós colocamos bandagens muitas vezes na nossa vida, na nossa alma, e queremos que as nossas almas, as nossas dores sejam curadas e saradas das traições, das angústias, dos abandonos, da falta de perdão e de uma série de coisas que acontecemos nas nossas vidas. Nós queremos colocar bandagens sobre as feridas, e às vezes nós levamos a vida com as dores que temos em nós mesmos. Isso é fundamento humano. Deus não pode edificar, Deus não pode curar, Deus não pode intervir, não pode construir sobre esse fundamento frágil, porque se Ele o fizer, vai ruir, vai se perder. Então, o que Deus espera? Deus espera que nós deixemos com que a graça operativa dEle arranque as bandagens e as nossas feridas sejam expostas a Ele, para que Ele nos cure. Amém? Sabe, a gente precisa olhar para a nossa vida cristã e perceber que Deus não vai tratar na superficialidade. Ele não vai trabalhar conosco na nossa superficialidade. Deus, Ele não tem compromisso com a minha e com a sua superficialidade. Deus tem compromisso quando você decide pegar a sua
Fé como uma figura de pai espiritual. Vai pegar a sua fé. Deus, eu estou aqui com a minha fé. Hoje ela é uma pá. Eu cansei da superficialidade. Eu vou dar com essa pá de fé nessa terra aqui. Eu vou remover toda a terra. Sabe por quê, irmãos? A semelhança de um navio que o vento sopra e pode bater na vela dele e jogar ele para um lado de outro. Um vento, quando bate sobre a areia, ele pode batendo, ele vem a bater, aquela areia vai sendo removida, vai sendo movida por debaixo daquela edificação, daquela casa. Quando vê a casa está igual o homenzinho torto. Havia um homenzinho torto, né? Que pensava torto, que andava torto, que cantava torto, que sentia torto, tudo com ele era torto. Sabe por quê? Porque ele nasceu com a figura de que assim, pau que nasce torto, permanece torto. Mentira de Satanás. Eu nasci um pauzinho bem torto. E Deus vem endireitando em nome de Jesus. Ainda não estou retinho não. Às vezes eu sinto que eu estou igual a coluna torta assim. Mas Deus vem endireitando. Deus tem te endireitado, amém? Só que nós precisamos deixar que Deus arranque as bandagens da superficialidade, para que a cura possa entrar para dentro da inflamação que existe em nós. E é nosso papel permitir que isso. Por quê? Porque Deus, Ele quer deixar o que é inabalável em nós. Amém? Você está comigo aqui? Deus vai fazer abalar a superficialidade, irmãos. Isso é inevitável. Ele vai fazer tudo, abalar tudo que é superficial. Ele vai mexer em coisas que você acredita que são valiosas para você, mas para Ele não é. Ele vai tirar de nós coisas que não devem ficar nas nossas vidas. Ele vai mexer em área das nossas vidas. Por quê? Porque Ele não quer te perder, irmão. Ele não quer te perder. Ele não quer que você se perca. Ele não quer perder você. Pelo contrário, Ele quer cuidar de você. Agora, amados, vamos lá. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 13. Nós vamos ler do 18 ao 22. Eu quero mostrar para você algumas verdades aqui também a respeito de como nós temos que lidar com essa questão da superficialidade. E eu quero mostrar para você que a Bíblia fala sobre isso, trata sobre isso. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do verso 18. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos perceber aqui como a superficialidade toca as nossas vidas. A primeira é a palavra semeada à beira do caminho. A palavra semeada à beira do caminho produz falta de entendimento. Nós precisamos entender o seguinte: Jesus é o caminho. Amém? Se a palavra foi semeada à beira do caminho, é porque essa pessoa não estava no caminho. Ela estava na beirada. Se ela estava na beirada, isso pode representar que ela até gosta de ouvir o Evangelho, mas ainda não se comprometeu com ele totalmente. E a Bíblia diz que isso é falta de entendimento. Falta de entendimento. Quem sempre está na beira do caminho, até recebe a palavra de Deus,
mas não se compromete em entrar pelo caminho efetivamente, a palavra do Senhor diz que essa pessoa tem falta de entendimento. Falta de entendimento. E só tem falta de entendimento porque o Espírito Santo não tem conseguido trazer revelação e clareza da palavra para o coração. Porque quando nós permitimos que o Espírito Santo traga clareza e revelação da palavra, nós vamos andar no caminho, nós não vamos andar à beira do caminho, nós vamos andar no caminho. Então pode haver áreas das nossas vidas que nós estamos a tratar com Deus dessa maneira. Pode haver áreas das nossas vidas que, por causa da nossa perspectiva, da nossa superficialidade, do modo como nós lidamos com as coisas, nós estamos sem entendimento claro para poder viver a cura das nossas inflamações. É que nem uma pessoa que tem uma inflamação, seja qual ela for, e decidiu tomar um Sonrisal, um antiácido. Eu estou com dor de garganta, mas eu acho que o antiácido vai resolver a minha dor de garganta. Falta de entendimento. E nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e perceber que o nosso Deus e Pai nos ama tanto, que se há falta de entendimento em nós, de alguma maneira Ele vai fazer a gente cair para dentro do caminho. Ele vai trabalhar algumas coisas nas nossas vidas, Ele vai mover nas nossas vidas de tal maneira que nós vamos chegar a uma seguinte decisão: ou eu vou andar no caminho, ou é melhor desistir dele. Porque eu não aproveito nenhuma coisa e nem outra. Ora eu quero andar com Deus, ora eu quero fazer o que eu bem entender. Ora eu quero servir a Deus, ora eu não estou com tanta vontade assim. E nós precisamos de clareza, e a palavra do Senhor mostra que isso pode se tornar andar na superficialidade com Deus. A gente nunca experimenta tudo que Deus tem para dar. Mas tem uma outra coisa. Tem aqui o terreno rochoso. E a palavra diz que a semente é semeada no terreno rochoso, mas ele não consegue encontrar espaço para que as raízes se aprofundam. E o texto é muito claro. O que é um terreno rochoso? Ele nem está a dizer que essa pessoa está à beira do caminho. Eu consigo observar que essa pessoa ela já está até no caminho, mas o coração dela ainda é endurecido para algumas coisas. O orgulho habita ali, a dureza do coração habita ali. A gente não se permite ser quebrantado, a gente não se permite ser mudado na nossa forma de pensar. Só eu tenho razão, ninguém mais. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Quem já encontrou pessoas assim, que todo mundo está errado, só ela está certa? Às vezes as mulheres têm essa sensação com seus maridos, mas às vezes tem marido que tem essa sensação com as suas esposas. A gente quer dialogar, quer conversar e parece que não consegue, porque falta quebrantamento no coração. Quebrantamento. A palavra do Senhor diz que quando não há quebrantamento nos nossos corações, a palavra do Senhor até é liberada, mas a gente não permite que ela desenvolva e produza raízes profundas em nós. Eu não coloquei esse texto na minha mensagem, mas ele me veio aqui à mente agora. A palavra do Senhor diz que quando a raiz é santa, todo o resto é. Quando a palavra de Deus alcança o nosso coração está quebrantado, ela começa a produzir fluxo de mudança no nosso interior. As nossas raízes, elas vão sendo saradas, curadas. Saradas e curadas. A vida de Cristo vai passando em nós. Então, quando nós percebemos áreas das nossas vidas que já não eram como era, porque a inflamação se foi, porque a vida de Cristo trouxe cura. Nós vamos perceber isso, amados. Ele está vindo e Ele vai abalar o que precisa abalar. E Ele vai fazer porque Ele nos ama. Ele vai fazer porque Ele não nos quer perder. Ele não quer perder você. Ele vai mexer com fundamentos frágeis da sua vida, com convicções e ideias frágeis, porque Ele não quer te perder. Ele quer você próximo dEle, Ele te ama. Ele não morreu por qualquer um. Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu porque Ele amou você. Ele nos amou. Amém? Amém? Glória a Deus. Por último, rendição para que Deus possa então edificar em nós. A gente precisa se render. Atos capítulo 26, versículo 14.
E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Amados, há uma figura tão interessante por trás disso. Eu não vou entrar na história de Saulo, não temos tempo para construir melhor isso, mas vamos àquilo que é o principal. Nós sabemos que Saulo era o perseguidor da igreja de Cristo. Mas nós sabemos o que movia Saulo a perseguir a igreja de Cristo era um zelo que ele acreditava ser verdadeiro. Ele acreditava que realmente ele era zeloso da obra. Ele era zeloso da prática de princípios e valores. Saulo ele foi educado sobre o pé de um mestre, Gamaliel. Ele foi educado nos valores e princípios da palavra do Senhor. E ele carregava aquele zelo pela palavra do Senhor. No entanto, na altura, o caminho chamado de seita, que era Jesus e os seus discípulos, o caminho aparece, trazendo as boas novas do reino. E as boas novas do reino, quando ele aparece, era contrário a tudo aquilo que Saulo acreditava na altura e se vivia como uma doutrina naquela altura. Então Saulo, não gostando do caminho, do ensino do caminho, das verdades de Cristo, da chegada do reino do Evangelho segundo Cristo, ele se une aos seus sacerdotes e lhes pede carta para perseguir os discípulos. Para perseguir quem? O caminho. E ele está carregado de um zelo. Ele está carregado de um zelo, de uma devoção. Ele estava fazendo aquilo porque ele acreditava que ele estava a agradar a Deus. Deus viu o zelo de Saulo. Deus viu o que havia em Saulo. Deus viu o que havia no coração desse homem, porém ele estava equivocado. Ele estava equivocado. Ele achava que podia servir a Deus segundo as suas perspectivas, segundo as suas ideias, segundo a sua mentalidade. E Deus mostrou para ele: ei Saulo, você está equivocado do jeito que você está querendo me servir. Ei Saulo, você não entendeu alguma coisa, não é assim. Este zelo teu por mim é um zelo que é segundo uma ideia, uma doutrina equivocada. Eu quero te mostrar qual é o zelo correto. E a palavra do Senhor diz que o Senhor o repreende. Sabe por que o Senhor o repreende? Deus mostra para ele que ele estava errado, quando ele diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. O que Deus estava falando? Saulo, a sua doutrina de nada vale para mim. Aliás, você está a recalcitrar contra a verdadeira doutrina que eu estou a trazer na pregação do Evangelho, dentro daquilo que vocês chamam de seita o caminho. Você está querendo dar coice naquilo que eu trouxe como verdade libertadora. E você está a perseguir a verdade libertadora que eu trouxe através do meu nome. Você está a perseguir aqueles que carregam o verdadeiro Evangelho. Porque a sua mentalidade está embotada com algumas ideias que não tem nada a ver com as minhas escrituras. Então você acha que ao perseguir esse povo, você acha que não tem ninguém por detrás deles respaldando o que está a acontecer. Na verdade, Saulo, você está perseguindo a mim. Então Saulo está dizendo: dura coisa você ficar dando coice em valores e princípios da palavra e verdade que estão sendo pregadas, porque você vai se ferir. E amados, às vezes a gente se comporta como Saulo, sabia? A gente tem algumas ideias nas nossas cabeças, alguns conceitos nas nossas cabeças, que a gente pode servir ao Senhor segundo um zelo que a gente acredita ser zelo. Mas Deus ele vai confrontar isso, para que o que é inabalável permaneça. E muitas vezes nós estamos a dar coice em valores e princípios da palavra de Deus, que nós não deveríamos fazer, porque o próprio princípio e valor da palavra de Deus tem o poder de nos ferir. Porque o texto diz isso. O que é esse aguilhão? A palavra grega é kentron. Ela significa picada como aquela de abelhas, escorpiões, gafanhotos. Imagina, quem já levou uma picada de abelha aqui? Acho que 100% de quem está aqui já deve ter levado uma picadinha de abelha, não é? No olho, na boca, no nariz, na orelha. Dói que só, gente. Eu já levei. O
Que criança geralmente que não tenha levado uma picadinha de abelha, não é quando é pequeno. Não pode ver uma casa lá da abelha lá que já quer tacar pedra para derrubar. Mas enfim, dói que só. Mas o que o texto está nos ensinar aqui é que os aguilhões se assemelha a uma dor causada por uma picada de escorpião, por uma picada de abelha. Haverá uma dor para todo aquele que der coice contra os princípios e valores da palavra do Senhor. O texto aqui do hebraico, a palavra grega usada aqui é lactizo, significa dar pontapés, escoicear. Dar pontapés, escoicear. Bem, nós estamos falando de quebrantamento. A palavra do Senhor diz que Deus chama Ananias e fala: Ananias, desce a casa onde Saulo está. Ele viu a minha glória, eu me revelei a ele, eu falei quem eu era, que ele estava a me perseguir. Ele está cego. A minha glória o cegou. Na verdade, a minha glória não o cegou. E eu quero mostrar para você alguma coisa que às vezes a gente não interpreta da maneira aplicável nas nossas vidas. A glória de Deus tem o poder de revelar as escamas dos nossos olhos. Na verdade, a glória de Deus revelou as escamas que o Saulo tinha a respeito dos olhos dele ou do entendimento dele. Desce lá, ele diz assim: porque esse homem é para mim um homem valioso. É um homem valioso. Deus viu o zelo que esse homem tinha. Então, queridos, nós precisamos permitir que Deus olhe para nós e se depare com o zelo que há no nosso coração para com Ele, um zelo verdadeiro, para que Ele possa se manifestar poderoso sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para fazer em nós, amém? Ou seja, os abalos de Deus não devem causar espanto em nós, mas deveria nos levar a considerar que se Ele abala o que deve ser abalado, é para que permaneça o que é inabalável, afinal, Ele corrige o filho que ama. Amados, deixa eu trazer isso para o seu coração. Os abalos que Deus talvez queira produzir na sua vida, e vai, deixa eu dizer, pastor, vira sua boca para lá. Os abalos que Deus vai produzir na sua vida, e vai, não é para te destruir, mas é para remover o que tem mantido você na superficialidade, ou não tem permitido que Deus possa acrescentar e edificar ainda mais na sua vida. E Ele vai fazer isso por quê? Porque Ele me ama e Ele te ama. Ele quer te levar a esse lugar de uma consciência, de um relacionamento com Deus, não religioso. Um relacionamento com Deus com intimidade. Um relacionamento com Deus com entrega e diário. Um relacionamento com Ele com uma consciência de que perto está o Senhor, de que eu sou a habitação do Senhor. Amém? Sabe, queridos, os abalos de Deus acontecerão quando não nos importarmos como estamos a desenvolver. Acontece quando não nos importamos como estamos construindo a nossa vida cristã. Se você está atento a como está a edificar a sua vida cristã, não há razão para Deus vir e abalar. Mas se há coisas que estão sendo edificadas de maneira inadequada, Ele vai vir e Ele vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque Deus não quer perder você. O Evangelho de João, capítulo 39, diz assim: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Nós temos que considerar, irmãos, que para não sofrermos com os abalos, será necessário haver uma mudança de mente, de comportamento. Isso só vai acontecer, queridos, com quebrantamento. Quebrantamento. Você quer uma restauração na sua vida? Quebrantamento. Você quer cura na sua vida? Quebrantamento. Você quer ver portas abertas na sua vida? Quebrantamento. Dependendo, porque quebrantamento sugere dependência. Quando eu me quebranto, eu estou dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu sei que é o Senhor. É só o Senhor que pode fazer. É só o Senhor. Deus, eu até tenho a formação. Eu até sou formado, eu até tenho a formação em alguma coisa, eu até tenho competências em alguma coisa, mas se eu não colocar isso nas tuas mãos, se eu não permitir que o Senhor me conduza, se eu não permitir que o Senhor trabalhe, se eu não permitir que o Senhor me ajude, queridos, a gente não rompe, porque o próprio Cristo nos ensinou uma verdade, e eu tenho aprendido isso há muitos anos. A palavra do Senhor e o Cristo disse assim: sem mim nada podeis fazer.
nós precisamos chegar a uma consciência de que sem nele é nada mesmo. Sem nele é nada mesmo. Nós estamos no ano da edificação. E essa conversa, esse tema, os abalos de Deus, foi de um dia que eu estava a conversar com um irmão. Nós estávamos falando sobre coisas que Deus estava mexendo. E aquilo abençoou demais meu coração. Opa! Nota, os abalos de Deus. Então, há conversas que a gente tem com as pessoas e que startam um processo de entendimento dos nossos corações. Deus vem para abalar o que precisa ser abalado, para que permaneça o inabalável. Amém? Eu quero declarar para você nessa manhã: permita Deus abalar na sua vida o que é abalável. Porque se você permitir, Ele vai acrescentar sobre você, sobre a tua casa, o que não vai ser abalado. Sabe, você vai estar firmado, você vai estar firme, você vai estar ali convicto da obra de Deus, você vai estar ali firme, você não terá dúvida, você terá fé. Você vai se posicionar diante das situações com fé. Você vai orar com fé. Você vai buscar a Deus com fé. Você vai buscar a Deus crendo que Ele vai fazer. Você vai buscar a Deus crendo que Ele vai operar. Você não vai buscar a Deus só porque você quer cumprir um protocolo mental ou qualquer ação da agenda da sua vida. Não, você vai buscar a Deus porque você quer ver Deus fazendo algo na sua vida. Você vai buscar a Deus porque você quer estar mais próximo de Deus. Você vai buscar a Deus porque você sabe que você serve um Deus que ama a sua vida e quer liberar o melhor sobre a tua vida e a tua casa. Amém? Eu quero que você fique em pé, amado, em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora. Eu creio, queridos, eu creio de todo o meu coração. Não estou a falar isso da minha boca para fora, não. Eu creio de todo o meu coração, mas creio com muita força. Esse é um ano de edificação. Eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para o nosso coração como realmente uma direção profética, para que nós tenhamos uma visão clara de estar no Senhor e dizer: Senhor, eu quero a minha casa edificada. Eu quero a minha própria vida edificada. Senhor, eu quero viver as restaurações que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero acessar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero buscar isso de todo o meu coração. Se até aqui não foi bom, Senhor, a partir de hoje vai ser bom, porque eu vou lhe buscar, porque eu vou invocar o teu nome, eu vou clamar ao Senhor, e eu vou crer que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu vou crer que o Senhor vai fazer acontecer na minha vida. Não é porque eu tenho poder para isso, mas é porque intencionalmente eu vou me achegar a ti, e eu sei que a tua palavra diz que o Senhor vai se achegar a mim, e aquele que chega diante do trono da graça e clama pelo favor de Deus, a palavra do Senhor diz que encontrará misericórdia no tempo oportuno. Então, amados, se Deus vem para abalar, permita que Ele abale. Permita que Ele mexa. Porque se Ele mexer, você está no lugar mais seguro da terra. Se Ele mexer, você está no lugar mais seguro da terra. E se Ele mexer e você estiver no lugar mais seguro da terra, você como filho vai falar: Pai, eu deixei, sustenta-me. Pai, eu permiti, sustenta-me. Pai, eu quebrantei, sustenta-me. Pai, eu me rendi, provê. Pai, eu me rendi, abra a porta. Pai, eu me rendi, restaura a minha casa. Pai, eu me entreguei, eu confiei em Ti, cura-me dessa enfermidade. Pai, eu me entreguei, eu me rendi. Os meus olhos não podem ver, mas isso não significa que o Senhor não está a trabalhar em meu favor. Deus, Ele está a trabalhar, querido. O Senhor Jesus disse: eu trabalho, porque o meu Pai ainda continua a trabalhar. Eu trabalho, porque o meu Pai continua a trabalhar. Amém? Feche os seus olhos, talvez você tenha algo para entregar a Deus nessa manhã. Talvez você queira até mesmo entregar a tua vida a Jesus. Nessa manhã talvez você precisa realmente dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Ou talvez voltar a Cristo.
Talvez seu coração estava distante de Jesus. E talvez hoje você precisa dizer assim: Senhor, eu não desviei. Eu não fui para o mundo, eu não fui para o pecado. Eu não me deixei ser dirigido ao pecado. Mas meu coração estava distante do Senhor. O meu coração se esfriou. O meu coração está distante do Senhor. Eu nem queria tanto me envolver mais com a igreja ou com o Senhor. Mas nessa manhã, eu quero voltar. Eu quero que meu coração se volte. Eu quero voltar. Eu quero me aliançar de novo. Eu quero estar contigo. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero permitir que o Senhor me conduza. Faça essa oração nessa manhã, meu irmão. Começa a orar ao Senhor mesmo e a render o seu coração a Ele. Enquanto eles vão ministrar uma canção, nos conduzir a esse momento de oração e de quebrantamento, comece a orar você ao Senhor. Fale com o Senhor. Entrega o seu coração a Ele, entrega o seu caminho a Ele, Ele vai cuidar de você. Entrega a sua vida a Ele. Permita que Ele entre na sua casa. Permita que Ele remova o medo de se entregar. Permita que Ele remova a dúvida e quaisquer outros sentimentos. Deixa que Ele traga restauração e cura nessa manhã. Espírito Santo, vem sobre nós, testifica da Tua palavra, Senhor. Nós seremos abalados. Pai, nesta manhã, nós declaramos isso, Senhor. Que a nossa confiança está no Senhor. E Pai, se houver em nós alguma área de desconfiança em Ti, que precisa ser abalada, abala, Senhor, para que permaneça o inabalável. Pai, estenda a sua mão de graça sobre nós nesta manhã. Estenda a sua mão de favor sobre nós. Pai, sustenta-nos. Sustenta os nossos pés, sustenta os nossos joelhos. Pai, não permita que os nossos joelhos vacilem. Não permita que os nossos pés vacilem. Mas, ó Pai, que nós estejamos firmados no Senhor e na força do Seu poder. Pai, nós declaramos sobre esse lugar que caia por terra, Senhor. Que caia por terra, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda superficialidade, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda religiosidade, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda justiça humana, Senhor. Que haja uma exposição ao sol da justiça. Porque Tu és o sol da justiça. Aquele que justifica, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que firma, aquele que faz nova todas as coisas, Senhor. Pai, que nesta manhã haja uma nova consciência e um novo entendimento de que o Senhor é um Deus que abala o que precisa ser abalado, para fazer permanecer o que é inabalável. E que nós possamos confiar em Ti, porque o Senhor não quer que nos percamos, o Senhor não quer nos perder, o Senhor não quer nos perder, o Senhor nos ama e o Senhor quer edificar as nossas vidas. Que nós possamos confiar nisso, que nós possamos crer nisso, Senhor. Oh, nós vamos edificar, nós vamos construir as nossas vidas em Ti, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Não vou ser. Vamos lá, querido, mais uma vez. Profetiza, profetiza, libera, Senhor. Libera os céus, esta verdade, em nome de Jesus. Tu